Desde fevereiro de 2018, a cidade de Porto conta com um novo espaço de memória e de identidade, um novo núcleo museológico. É este, pertence à Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos e é uma oportunidade para se conhecer mais de perto a sua valiosa coleção, o seu espólio, mas também lançar um olhar sobre a história desta multissecular instituição, riquíssima de facto no seu trajeto histórico. As suas origens mergulham fundo no tempo, envoltas de alguma neblina lendária. E por isso, antes de conhecermos o núcleo museológico, vamos recordar a história desta confraria. Este é hoje um dos mais conhecidos painéis de azulejo da cidade do Porto. Localizado nas traseiras da igreja de Massarelos, este painel foi produzido pela fábrica de louça das Devesas, em Vila Nova de Gaia, e foi mandado colocar aqui em 1960 pela Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos. E este painel, associado à data que se encontra por cima dele, 1394, veio sublinhar as origens históricas, mas também lendárias dessa instituição. Origens às quais ficam ligadas duas personalidades que nos aparecem aqui representadas. Um santo, São Pedro Gonçalves Telmo, e um príncipe, o infante Dom Henrique. Comecemos por centrar a nossa atenção na primeira dessas personalidades. Foi com efeito nos finais do ano de 1394 que, segundo a tradição, tiveram lugar os acontecimentos miraculosos que estão na origem da Confraria do Corpo Santo de Massarelos. Um galeão, o galeão São Pedro, com 29 homens a bordo, na sua maior parte mariantes aqui de Massarelos, vinham de uma viagem de regresso de Inglaterra, mas quando cruzavam o Golfo da Biscaia, são apanhados por uma enorme tempestade, que irá durar 3 dias. O barco anda desgovernado, perde alguns dos seus mastros, e quando a tripulação estava já desesperada, pensando todos que iriam morrer, eis que, no meio da tempestade, surge uma luz incandescente, um fogo, que de imediato os mariantes vão associar a São Telmo. O fogo de São Telmo. Esta é uma crença que durante séculos irá perdurar entre as gentes do mar. Muitas vezes acontecia que em ocasiões de tempestade surgia esse fogo. Hoje sabemos, um fenómeno elétrico que anunciava o fim das tempestades. E foi isso que aconteceu nesse dezembro de 1394. Surgiu o fogo de São Telmo, que o próprio Camões irá cantar-nos do Lusíadas e que nos aparece aqui registado no painel de azulejos. Bom, e na sequência dessa aparição miraculosa de São Telmo e do seu fogo, a tempestade desaparece e o barco consegue aproximar-se da costa galega. Os mariantes aqui de Massarelos resolvem ir até à sepultura do santo, que ficava em Tui, agradecer o milagre e prometer-lhe que quando chegassem aqui à sua terra natal, mandariam construir um templo de evocação e de promoção do seu culto. E é isso que eles irão fazer, surgindo assim uma capela, hoje uma igreja, que será construída sobre estes rochedos, os rochedos da Paixão de Massarelos. Com efeito, apesar de no seu aspecto atual a igreja de Massarelos datar do século XVIII estar fortemente marcada
pelo Barroco, a verdade é que o templo foi erguido sobre um antigo e bem mais pequeno que aqui existia. Esse que aqui teria cumprido essa promessa, esse voto dos mariantes de Massarelos a São Pedro Gonçalves Telmo. Um santo que, obviamente, se encontra em destaque no interior desta igreja, aqui, no altar-mor. Mas quem foi, afinal, São Pedro Gonçalves Telmo, ou González Telmo, em espanhol? Bom, um santo nascido na Península Ibérica nos finais do século XII, volta de 1190, e que por isso passa grande parte da sua vida na primeira metade do século XIII. Ele morre em 1246. Desde muito cedo que são evidentes os seus dotes de oratória, a sua grande capacidade de pregação. Aliás, ele acabará depois por, ainda também relativamente novo, ingressar na ordem dos dominicanos, a ordem dos pregadores, e vai-se evidenciando, de facto, nas suas homilias, tendo-se destacado particularmente como um grande defensor da Santíssima Trindade contra algumas heresias que então existiam e que recusavam a consubstancialidade, isto é, que Deus fosse ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, na iconografia, nas representações do santo, como podemos ver aqui no altar da Igreja de Massarelos, é muito habitual São Pedro Gonçalves Telmo aparecer numa das mãos com luzes. É uma alusão, por um lado, ao fogo de Santo Telmo, que já falamos, mas por outro lado, são sempre três velas, numa referência também à sua defesa da Santíssima Trindade. Gonçalves Telmo, que terá lugar de destaque na corte de Leão e Castela, nomeadamente do rei Fernando III, acompanhando em algumas das suas incursões da reconquista no sul da península. Mas depois de regressar à corte, acabará por se afastar desta e vai-se fixar no norte da Península Ibérica, particularmente na Galiza e nas Astúrias, onde passa a ter uma ação muito próxima das populações costeiras, dos mariantes e dos pescadores. São, nessa altura, atribuídos muitos milagres. Dizia-se que ele andava pelas praias nas noites de tempestade, com luz, uma vez mais, aqui é a referência às luzes, para que os homens do mar percebessem onde estava a terra para aqui chegarem em socorro. Fala-se também de um famoso milagre em Baiona, na sequência do qual ele próprio conseguiu aplacar os ventos e a fúria do mar. É também nessa altura que São Pedro Gonçalves Telmo vem até Portugal. Ele fica como responsável do convento dominicano de Guimarães, numa época em que se cruza com um famoso santo português, São Gonçalo de Amarante. São Pedro Gonçalves Telmo, que na Páscoa de 1246, durante uma peregrinação para Compostela, acabará por falecer, sendo sepultado em Tui. E foi exatamente de Tui que, muito recentemente, em 2005, do seu túmulo, foi retirada um pequeno fragmento, uma relíquia que foi entregue aqui à Igreja de Massarelos e que hoje aqui podemos contemplar. Quanto ao santo, apenas 6 anos depois da sua morte, isto é, em 1254, o Papa vai beatificá-lo, torna-se beato, e no século XVIII a Igreja iria ascendê-lo à categoria de santo. Mas, segundo a tradição, na origem da Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos, uma outra personalidade se vai evidenciar: o infante Dom Henrique. Com efeito, conta-nos a tradição que a 20 de dezembro de 1394, quando aportam finalmente a Massarelos esses mariantes que tinham feito o voto a São Pedro Gonçalves Telmo, têm também conhecimento que poucos meses antes, aqui na cidade do Porto, havia nascido um novo príncipe, um filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, o infante Dom Henrique. Ora, os homens do mar, aqui da povoação, decidem então deslocar-se até à vizinha cidade, que ficava na época a algumas léguas de distância, e solicitar à família real que um dos membros da família, o rei, ou quem sabe o próprio príncipe acabado de nascer, se tornasse simbolicamente no primeiro juiz honorário
desta confraria. Diz-nos a tradição que D. João I anuiu a este pedido e transformou o seu filho, o infante, no primeiro juiz desta confraria dos homens do mar. Trata-se muito provavelmente de uma lenda. Algo, no entanto, que faz parte da tradição, da memória das gentes de Massarelos. Mas, para lá da lenda, há aqui um aspecto muito curioso. É que, graças a este episódio lendário, nós temos aqui uma característica muito, muito interessante. Afinal, o infante Dom Henrique, desde o seu berço e graças a esta confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos, estava fadado, desde o seu nascimento, para vir a ter uma forte ligação com os homens do mar. Fundada a confraria, de imediato esta entra em funções, não só na questão da promoção do culto a São Pedro Gonçalves Telmo, mas também, afinal, dentro do espírito habitual destas irmandades de tradição medieval, ou já pós-medieval, que se organizavam muito em torno das corporações, dos ofícios e também com claros objetivos sociais, de interajuda, objetivos solidários. Bom, neste caso, por exemplo, além de ter a responsabilidade de rezar pela salvação das almas dos seus irmãos, a confraria encarregava-se também do seu enterramento. Aliás, era também função desta confraria dar enterro aos náufragos, aos corpos que o rio trazia. Mas também as viúvas e os órfãos destes homens do mar falecidos tinham apoio por parte da confraria. Bom, para permitir toda essa ação, a base financeira da confraria, assentava no facto de ela própria possuir alguns barcos que andavam envolvidos nas viagens do comércio português. E é isto que está na base daquele que é um dos acontecimentos lendários, mas fortemente identitários, uma marca na história tradicional da instituição e que aconteceu em 1588. Convém recordar que 8 anos antes, em 1580, Portugal havia perdido a sua independência. Vivemos agora sob o domínio de Filipe II de Espanha, que nesse ano de 1588 vai preparar uma armada. Ironicamente ficará conhecida como a Armada Invencível. Ironicamente, porque de invencível ela não teve nada. É uma armada através da qual o monarca espanhol pretende atacar e desembarcar em Inglaterra. A Inglaterra da rainha protestante Elizabeth, mas a questão religiosa é apenas um pretexto, porque no fundo, o que estava aqui em causa era o domínio dos mares, no domínio do Atlântico. Sim, porque agora as outras potências europeias, a Inglaterra, a França, a Holanda, vinham pondo claramente em causa aquilo que até aí tinha sido o domínio do oceano por parte dos reinos ibéricos. Para preparar essa enorme armada, Filipe II vai utilizar todos os barcos de guerra espanhóis e também portugueses, mas vai também utilizar muitas das embarcações que existiam em Portugal e Espanha da Marinha Mercante. E entre esses barcos vai querer utilizar aqueles que pertenciam aqui à Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos. É óbvio que isso foi muito mal entendido pelas gentes de Massarelos e pelos irmãos, pelos mariantes da Confraria, que acabam por se revoltar aqui, no Cais das Pedras, no Cais da Paixão. Uma revolta onde acabam por decidir abandonar os barcos e eles não integrarem a armada, ao mesmo tempo que iam dando, enfim, fazendo uma manifestação, exclamando, gritando contra o monarca espanhol. Isto tudo acabará com a vinda de forças militares do Porto para aplacar esta revolta. E como castigo, as autoridades passarão a chamar a esta praia, a este cais, o Cais dos Insurretos.
Mas este é um castigo que, afinal, acabou por ser assumido com muito orgulho pelas gentes locais, porque estes insurretos, afinal, acabaram por ser uma marca da resistência desta gente ao domínio espanhol. Mas esta é apenas uma das muitas histórias mais ou menos lendárias que envolve a Confraria das Almas de Massarelos. É de facto uma longa e rica história desta instituição, que agora podemos conhecer melhor graças ao seu núcleo museológico. Um dos núcleos da exposição dá destaque ao conjunto documental que a confraria possui, na sua esmagadora maioria, a partir do século XVIII. Aliás, é um século em que claramente a instituição registra um relançamento da sua atividade. Por outro lado, aquilo que a tradição nos diz e explica a ausência de documentos anteriores ao século XVIII tem a ver com o episódio que há pouco vos falava, do cais dos insurretos, da sequência dessa rebelião das gentes de Massarelos e particularmente da confraria. As autoridades, além de os terem batizados como insurretos, vão também confiscar os bens da instituição e assim ter-se-iam perdido muitos dos mais velhos documentos, fazendo com que as origens da confraria em torno desse milagre São Pedro Gonçalves Telmo, ou mesmo a questão do infante Dom Henrique ter sido o primeiro juiz honorário, não se possa comprovar documentalmente, mas ser apenas um registro oral da tradição. Mas já no início do século XIX, uma nova vaga de destruição seria abater sobre a confraria e sobre a sua igreja, fazendo também com que muita da mais antiga documentação se tenha perdido. Referimos-nos concretamente às invasões francesas, particularmente a segunda invasão francesa de 1809, que, com efeito, passou por esta igreja e fez desaparecer muito do espólio valioso de arte sacra que a instituição possuía. Mas não é por isso que este núcleo museológico deixa de ter uma área significativa dedicada à arte sacra. E é aqui no antigo espaço da sacristia que encontramos um núcleo dedicado à arte sacra, incluindo peças metálicas de grande valor artístico, como é o caso desta custódia, que nos apresenta diversas fases, uma delas claramente de inspiração manuelina. Mas há também aqui cálices, candelabros, numa naveta, enfim, peças metálicas de prata, a que se vão somar também, já datadas do século XVIII, XIX e até do início do século XX, algumas joias de uso pessoal, colares, alfinetes, brincos, que resultam da doação de devotos em cumprimento de promessas. Mas a esse propósito, encontramos aqui aquela que é uma das mais importantes peças deste núcleo museológico, o pagamento de uma promessa, a oferta de um extenso véu bordado a ouro. Mas quem o doou não foi uma pessoa qualquer. Por volta de 1790, foi a própria rainha, Dona Maria I, que doou este véu real aqui à confraria de Massarelos, como pagamento de uma promessa. A Nossa Senhora da Conceição. Poder-se-á perguntar, mas a propósito é que a rainha Dona Maria I, nesta sua ligação a Nossa Senhora da Conceição, doou o seu véu, que foi por aqui transportado por aias e damas da corte, aqui, à Igreja de Massarelos. Bom, importa explicar que nessa altura, nos finais do século XVIII, na cidade do Porto, esta era a principal igreja ligada ao culto, à devoção a Nossa Senhora da Conceição. Não existia ainda a Igreja Nossa Senhora da Conceição da cidade, que hoje conhecemos como a Igreja do Marquês de Pombal.
Outras duas peças de grande importância e beleza artística são estas duas telas datadas do início do século XX. Até ao Concílio Vaticano II, era regra que em determinadas épocas litúrgicas do ano, nomeadamente na Quaresma, os altares estivessem tapados com cortinas ou com telas pintadas, como estas. E foi exatamente a função que estas aqui tiveram na igreja de Massarelos, ocultando os retábulos ligados a Nossa Senhora das Dores e ao Calvário e de São José. E este é um São José muito humanizado, com o Menino Jesus ao colo. E por falar em Menino Jesus, outra peça muito interessante que podemos aqui observar no núcleo museológico da Confraria de Massarelos é este presépio. Datará dos finais do século XVIII. Tem algumas peças, algumas figuras muito naifes, como é o caso do boi e da mula, mas há outras em que percebemos que existe um grande cuidado artístico. É o caso, obviamente, da Sagrada Família e dos Reis Magos. E por isso podemos, de algum modo, aqui ver alguma da influência da chamada escola de Machado de Castro. Mas, pormenor muito curioso, e que de resto encontramos também num outro presépio da cidade do Porto, o da Igreja das Taipas, é que aqui não temos 3, mas sim 4 Reis Magos, sendo que o quarto é, afinal, um índio americano. Importa dizer que a ida dos 3 Reis Magos ver o menino é o cumprimento de uma promessa que estava exarada no Velho Testamento, nas velhas profecias. Os reis de todo o mundo iriam adorar o Messias quando ele nascesse. E por isso, na velha tradição medieval, eram 3 os Reis Magos, porque cada um deles representava um continente, o europeu, o asiático e o africano. E por isso é que um dos 3 Reis Magos era negro. Mas agora, no século XVIII, havia já a clara consciência erudita de que, afinal, o mundo tinha mais um continente, o americano. E, por isso, a representação desse 4º Rei Mago, um índio brasileiro. É uma longa história, como vimos, a da Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos, mas tantos séculos depois, a instituição continua a prosseguir os mesmos objetivos pelos quais foi fundada, nomeadamente a promoção do culto religioso a São Pedro Gonçalves Telmo, mas também essa ação socio-caritativa, nomeadamente junto da comunidade. Nos nossos dias, esta continua a beneficiar, por exemplo, da assistência médica e de enfermagem que é disponibilizada pela instituição, que, por outro lado, consciente do importante legado, do património que foi recebendo ao longo de gerações, tem-no vindo a valorizar. Recentemente, com este núcleo museológico, mas também há já algum tempo, através de um conjunto de importantes intervenções de restauro na sua igreja. Intervenções que têm contado com o apoio da comunidade e da cidade, que vem respondendo de um modo muito positivo aos desafios, a uma programação cultural intensa, promovida pela instituição, pela confraria, e através da qual se vai obtendo os fundos para o restauro da igreja. Uma experiência muito interessante, poderia ser prosseguida por outras instituições. Bom, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.